Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente trouxe uma convidada querida, Carla é advogada, Carla Freire, com mais de 25 anos de atuação no direito. Ela vem hoje responder aqui pra gente as perguntas que a gente deixou durante a semana, né, para os nossos seguidores. Então eu queria começar falando um pouco sobre o processo de desjudicialização, é uma palavra muito difícil, você vai saber falar muito melhor que eu, desses processos de regularização de imóvel, né? O que aconteceu, o que foi de diferente que houve em termos de regularização de imóvel? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo isso. E eu fico grata com o convite e a gente veio aqui para tentar esclarecer um pouquinho, né, algumas dúvidas que os seus seguidores tiveram. Eu espero que vocês fiquem contentes. A desjudicialização é um fenômeno que vem permeando a justiça desde 1997 ou até antes. O que acontece? Você tem tirado da justiça determinados procedimentos e levado para o cartório. Então você pode hoje fazer no cartório um divórcio, você pode fazer um inventário, você pode fazer um registro de alienação fiduciária, você pode fazer uma retificação de registro de imóveis, às vezes tem um problema simples que dá para fazer no cartório. E desde o ano passado você também pode fazer a adjudicação compulsória extrajudicial em cartório. Então hoje você pode fazer quase tudo relacionado ao imóvel no cartório. Isso facilita muito, porque como a gente sabe, às vezes a justiça é um pouco morosa, né? E no cartório, você apresentando toda a documentação, rapidamente todos os serviços ficam prontos. Como você falou, às vezes é muito moroso, né? A gente consegue fazer certos processos de forma mais ágil, é isso? Sim, burocraticamente até às vezes é um pouco pior, porque você tem que juntar uma série de documentos para fazer a prova daquela luz campeão ou daquele, né? Mas agiliza. Com certeza. É menos moroso, né? Muito menos. Se fazer no cartório é muito menos moroso do que na justiça, mas também é um pouco mais caro, mas às vezes vale a pena. Então você tem que sempre avaliar, né, com o profissional que você vai contratar, seja advogado, seja, né, aonde você vai fazer. Iniciando a leitura das perguntas e respostas que a gente lançou durante a semana, vamos lá. A primeira pergunta é: preciso pagar para regularizar o imóvel? Quem que vai responder essa pra gente? Eu respondo. Sim, né? Para a gente passar por esse processo de regularização, tem um custo, né? Você vai precisar de pagar as taxas de cartório, as taxas de prefeitura, os profissionais envolvidos, né? Você vai precisar de um arquiteto, vai precisar de um engenheiro, de um topógrafo, de um advogado. Então, tem esses custos sim, você vai precisar de pagar. E tudo depende de caso a caso, né? Com certeza. Então vamos para a segunda pergunta. É possível fazer uso capião no cartório? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou do primeiro assunto, né? Da desjudicialização, consegui falar. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, é possível a gente fazer uso capião no cartório e, como eu disse, é até às vezes mais rápido, né? Você tem uma lista de documentos que você vai ter que juntar e a primeira coisa, eu acho que qualquer regularização de imóvel precisa ter a planta e o memorial descritivo feito por um profissional habilitado, porque ele vai ter que dar a RT dele. Então, isso é o mais importante, até para você delimitar, né, que imóvel é esse que vai ser regularizado, enfim. E seguir essa lista de documentos que o cartório exige. E o cartório exige também que seja acompanhado por um advogado. Você não pode fazer sem um advogado te acompanhar. Perfeito. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Comprei um lote e o vendedor se negou a assinar a escritura no cartório. Ixi, o que eu devo fazer, cara? Nesse caso, se ele já tiver o compromisso de compra e venda assinado pelo vendedor, o imóvel estiver registrado, né? Esse imóvel estiver totalmente regularizado, só faltava essa assinatura em cartório, você pode, como eu disse, que faz parte também dessa desjudicialização, você pode fazer desde o final do ano passado uma adjudicação compulsória. O que é isso? Você vai obrigar esse vendedor a assinar essa escritura. Então, próxima pergunta. É necessário quais profissionais para regularizar o meu imóvel? Eu até respondi essa pergunta, né, no
no começo. A gente vai precisar, primeiro, de um topógrafo, né, para ele fazer o levantamento externo, né? Vai precisar de um arquiteto, um engenheiro para fazer o levantamento do imóvel e também o memorial descritivo. E vamos precisar de advogados também para fazer todo esse processo. Esse aqui é um pepino, ó. Comprei o imóvel e o vendedor morreu antes de assinar a escritura. O que eu faço? Aí você tem 3 caminhos a seguir, né? Você pode entrar com uma adjudicação compulsória se esse imóvel não for listado no inventário. Se ele tiver, se os herdeiros levarem esse imóvel ao inventário, aí você vai ter que se habilitar dentro desse inventário para depois, ao final, você ter direito a esse imóvel. E pode acontecer do falecido, ele ainda está devendo, né? Você ainda está devendo a esse falecido, você pode também pagar dentro desse inventário, né? Ou você pode pedir para que esses herdeiros, ao final do inventário, eles assinem a escritura. Então você tem 3 caminhos que você pode seguir. Vai depender se o imóvel vai parar dentro do inventário ou se ele não vai. Ganhei uma casa por meio de uma herança e preciso regularizá-la, mas não sei como. Passo a passo, vamos lá, Carla. Aqui eu acho que a gente pode até pensar naquela situação que a gente conversou sobre que vários imóveis estão desregularizados no Brasil, né? Você tinha até falado para mim um dado. A gente tem um dado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional de 2019 que 50% dos imóveis do Brasil tem algum tipo de irregularidade, né? E não precisa ir muito longe, né? A gente vê que na nossa região o pessoal realmente faz contrato de compra e venda e fica por aí e não leva adiante. Constrói no aberto. Exatamente. Então, por que isso entra aí nessa pergunta? Porque essa pessoa que perguntou que ela ganhou esse imóvel por meio de uma herança, às vezes esse imóvel não estava regularizado, né? Se ele ganhou por herança esse imóvel o caminho natural é fazer o inventário, ao final ela vai ser dona, se ela for uma herdeira, né? Mas a maior parte dos casos é esse, de que o imóvel não está regularizado. Então, se o imóvel não estiver regularizado, na verdade você não ganhou nada, porque quem te deu não tinha esse imóvel também, né? Só é dono quem registra. Então, a gente vai ter que ver qual é o caso dela, né? Se ela... pode ser que esse imóvel nem tenha matrícula, né? Acontece demais, no meu escritório chegam muitos casos desses. Então, você vai ter que fazer um uso campeão. Então, pode ser um caso de uso campeão, pode ser um caso de inventário, pode ser um caso de educação compulsória. Então, tem várias saídas, mas sim, é possível ainda que esse imóvel esteja irregular. Certo. Mas aí, só uma dúvida, Maria. Vamos supor que no documento ali não tenha averbado nenhuma edificação. A pessoa faleceu e até então está indo o terreno para o nome dessa pessoa. Mas como é só o terreno, não tem validade, não está averbado ainda a construção. Primeiro tem que averbar para depois finalizar o processo. Aí, essa pessoa, a princípio, ela ia herdar só o terreno, né? Mas já tem uma construção ali dentro. Aí, se tiver uma construção, para ela regularizar a situação desse imóvel, ela vai primeiro ter que regularizar a situação do terreno. Como é que você regulariza a situação de um terreno que está no nome de alguém que morreu? Inventário. Então você faz o inventário do terreno para depois você regularizar o imóvel. Porque quem devia ter feito essa averbação dessa casa tinha que ser a pessoa que faleceu. E aí a gente tem a situação também que anciãos da família que estão para falecer, né? Que muitos deles escolhem fazer isso em vida já, né? Passar os bens em vida. É uma opção também, né? A gente chama de antecipação da legítima. Você pode fazer um testamento da sua parte disponível, porque você não tem toda a disponibilidade dos seus bens. 50% dos seus bens são dos seus herdeiros legais, que são os ascendentes, descendentes. Então, essa parte você não pode dispor do jeito que você quer, mas 50% você pode passar por testamento. Né? Ou então você pode planejar essa herança, né? Hoje está muito na moda, né? O planejamento da sucessão. Você pode planejar ele fazendo... Tem várias saídas para o planejamento de sucessão.
então, de bens para herdeiros, né? Sim, eu tenho visto muitos casos que o povo prefere, porque para não ter que lidar com esse processo durante um momento de dor, do falecido e tudo mais, né? Lidar com isso depois. Então, passando para a última pergunta dessa rodada. Se o meu imóvel for regularizado, ele aumenta o seu valor de mercado? Sim. Isso aí todo mundo sabe. Aqui é só um dado que a gente vai trazer, né? Segundo o Jus Brasil, o valor de mercado aumenta em torno de 30% a 150% do valor do imóvel. Então vale muito a pena. Com certeza, eu acho que você colocar o imóvel no seu nome e ao final registrar no cartório de registro de imóvel é o que vai fazer com que você tenha a posse e propriedade daquele imóvel. Às vezes não é a posse, não é a propriedade, que você possa fazer o que você quiser com ele. Você pode vender, você pode usar ele para financiar alguma coisa, enfim, é muito melhor e até você deixa uma tranquilidade para os seus herdeiros. Né? Acho que o melhor é a tranquilidade, né? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa rodada de conversa. Queria aqui agradecer a Carla Freire pela presença esclarecedora das nossas dúvidas e dos nossos seguidores também. E pedir vocês para seguirem a nossa página. A gente vai deixar aqui na legenda tanto o do Estúdio Cubo quanto a Freire Advocacia. E obrigada!